Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Polêmica. Para você que ligou a TV agora, assista a reprise, hein? Porque não vale a pena só esse bloco, não, com o militar e também escritor Jean Assunção. Agora vamos falar do segundo livro dele, Quem Mexeu... Vou até entregar esse aqui a ele, para segurar um pouquinho. Quem Mexeu na Minha Identidade. Né? Outro título também extremamente atrativo, e a gente sabe que artigo, livro, o título chama também muito o leitor, a pessoa. Quem mexeu na minha identidade? Por que esse título? Porque hoje eu vejo uma sociedade ferida e ferindo outras pessoas. Sim. A gente vê um momento, principalmente que a gente está vivendo, de pessoas que foram machucadas, mexidas em algum momento da sua história e não sabe lidar com esses traumas, né, o que fazer com isso. E a gente vê uma série de consequências que vai sendo perpetuado, né, nessa sociedade. Então eu falei, eu preciso escrever sobre isso, um pouco da minha história, né, de tudo que eu vivi, de traumas que a gente vive e tem comportamentos externalizados que às vezes a gente acha, eu sou assim, a minha personalidade é assim, mas na verdade são comportamentos externalizados, fruto de gatilhos que foram gerados dentro de nós, né? A gente tem um conhecimento de que nós temos 3 janelas na nossa mente, né? Uma janela neutra, uma janela de killer, que se chama, o significado dela é assassina, e a janela da luz, que se chama janela light. Então, a construção dessas 3 janelas, é o que na verdade vai fazer com que a gente saiba lidar bem, né, nos nossos dias. Então, janela neutra é todas as informações que a gente tem na escola, de informações, de endereço. É a vala comum. Isso. A janela killer, que é essa janela assassina, são as janelas traumáticas, que geram gatilhos em nós. Então, tudo que aconteceu, um abuso na infância, o abandono, né, de um pai, né, um divórcio, um suicídio de um dos pais, isso tudo vai gerando feridas de rejeição, autorrejeição, isso vai gerando, né, a construção dessas janelas. O perigo todo é que, muitas vezes, quando o indivíduo está muito mal emocionalmente, ele fica preso dentro de um circuito fechado, dentro das janelas traumáticas, e não vê esperança, porque a janela light, que é a janela da luz, que são de recordações boas, de colocar o eu no centro, falar, não, peraí, eu vou conseguir. Você não consegue ter acesso às outras janelas. Você fica preso dentro do circuito fechado e fala, blindado. Cara, o que eu vou fazer? Eu vou tirar a minha vida, né? Então, a gente vê muitos jovens vivendo uma sociedade assim, preso nessas janelas traumáticas, pessoas que têm comportamentos, né? Uma pessoa que foi abusada sexualmente não consegue ter um relacionamento, muitas vezes, saudável com seu esposo por causa do trauma que ficou, né? Então, eu falei, preciso escrever sobre isso. Jean, como levar as crianças hoje para a igreja diante de tantos atrativos que fazem com que ela não queira ir à igreja? Sim, pela educação dos seus pais, pelo exemplo dos seus pais, né? Eu vejo isso que os pais serão exemplos em tudo, não apenas ter um discurso disciplinador, mas ver como exemplo, né? Desde do seu comportamento em casa, né? Se o pai ele tem um tempo de comunhão com Deus, lê a Bíblia, eu vejo muito, às vezes a minha filha de 10 anos, eu tenho 2 filhas, a Ana Lu de 10 anos e a Laís de 5. E quando às vezes eu estou no escritório lendo, estudando, meditando, e aí eu vou anotando aquilo que eu estou vendo, ela já automaticamente pega o caderno de meditação dela e vai para o quarto dela. Aí daqui a pouco eu terminei meu tempo, que eu estou na cozinha fazendo uma coisa, ela volta e fala, pai, já meditei hoje também. Eu falo, que coisa boa. Então, sem eu precisar dar uma ordem, ela começa a ver. Então, você começa a atrair a presença de Deus. Quando você fala dessa meditação, você fala de uma leitura específica, técnica? A meditação, eu falo que é o meu tempo de qualidade com Deus, né? Eu pego, por exemplo, eu estou estudando o livro de Atos agora, então eu vou ler o capítulo 12, um trecho dele, e vou sentar para entender melhor o texto e o contexto, né? Porque às vezes a gente tem, hoje na sociedade do fast food, eu vejo isso, que até se alimentar da Bíblia é fast food, mandaram uma mensagem de Deus, hoje eu já tive um contato com a palavra de Deus, mas eu estou falando de sentar ali, o que o texto está falando, e fazer perguntas, né? O que esse texto está falando para mim, né? Aqui está falando, né, sobre um povo e tal, que tiveram esse comportamento, mas e para mim? Que tipo de comportamento o texto está desejando que eu tenha também? E eu vou anotando, eu gosto muito de anotar isso, porque fixa melhor. Então, eu faço perguntas no texto e anoto. Eu preciso mudar isso. Eu estou percebendo aqui que eu ainda estou vivendo uma vida assim, que essas atitudes precisam ser... É uma busca da perfeição que pode até não vir, mas ela é um aperfeiçoamento gradativo do dia a dia. Sim, com certeza, sim. A palavra, ela vai te moldando, a palavra ela vai tirando as pontas
as pontas que machucam, vamos dizer assim, ela vai lapidando você, deixando você uma pedra bem lisinha. A gente costuma falar isso. Jean, não teria como não fazer esse questionamento a você, porque, infelizmente, não são todos, mas muitos segmentos religiosos se prendem muito, não sei nem se é o segmento, mas as pessoas, né, com relação à homossexualidade, né? Qual a leitura que você faz isso, não só a leitura religiosa, mas do nosso comportamento social enquanto respeitabilidade? Sim. Uma coisa, e aí eu volto a falar sobre o amor, de amar as pessoas, né? Infelizmente, as pessoas rotulam, né, apontam o dedo, fazem acusações e cada vez mais você vê segmentos distantes uns dos outros, né? O meu entendimento é que a gente precisa amar, né? Eu me relaciono, tenho, né, amigos, onde a gente conversa, onde eu discipulo pessoas assim, que são homossexuais, e toda a minha orientação, né, segundo a palavra, né? Costumo falar que tudo na nossa vida, na nossa casa, ela tem um manual, né? A minha filha, eu estava ensinando isso para ela essa semana até. A gente compra uma televisão, tem um manual, né? A gente compra um liquidificador, tem um manual que diz, liga na voltagem 110. Se você ligar de forma errada, vai queimar, vai destruir. Então, eu estava ensinando para ela, Ana Lu, a gente tem um manual que é a Bíblia. Então, hoje, para mim, Jean, meu manual de regra, fé e prática são as Escrituras, né? E as Escrituras nos diz que Deus criou, em Gênesis capítulo 1, versículo 27, criou o homem e a mulher, né? Então, o que eu vejo, assim, a gente vê, e aí vem a ideologia de gênero, a gente vem um conjunto de ideias lançadas, mas que a ciência não conseguiu explicar, não explica, né? E onde eu fico com a minha regra de fé e prática, que é as Escrituras. O que a Escritura fala sobre isso, né? A Escritura, ela condena a prática. Como condena a prática de quem adultera, como condena a prática de quem rouba, de quem mata, né? A Bíblia condena. Então, eu não vou praticar aquilo que a Bíblia condena. E ensino isso. Isso é contra a vontade de Deus, né? Deus fala em Romanos, capítulo 1, não herdarão o reino dos céus quem tais coisas pratica, a imoralidade, enfim, a avareza, enfim. Tem uma série de questões ali. Então, são pessoas que a gente ama, acolhe, entende das fragilidades. Muitas pessoas que eu converso abriram gatilhos na infância. Foi um abuso de um vizinho, foi um abuso de um tio, né, que abriu uma brecha, né, nessa área da sexualidade, tirou, vamos dizer, a ingenuidade, né, daquela criança e abriu-se uma brecha, o que eu sou. Aí não teve a presença do pai, né? Não, eu sou isso. E aí uma série de abusos, a gente está acompanhando um jovem assim, foi abusado por um vizinho que trouxe todos os primos para abusar dele também, uma série de sequências. Trágico, e não teve ninguém para cuidar, e aí foi crescendo assim, eu acho que eu sou isso e tal. Então assim, uma alma mexida, uma alma ferida, vamos dizer assim, que foi aberta uma brecha, essa janela traumática, ela fica muito instável, que eu sou. E aí você vem uma sociedade onde vai buscando querer fazer um conjunto de ideias, né? Você vem, durante toda a história, vários filósofos, não, Kant, não, você é isso, você é aquilo, o que é o ser, enfim, eu sou ser ontológico, o que eu sou? E vem uma porção de ideias. Para não se perder, o que eu faço? Eu vou para as Escrituras, o que eu sou? O que a Escritura diz que eu sou? Então eu vou viver o que as Escrituras diz que eu sou. E isso tem sido uma linha importante nesse zelo, nesse cuidado com as pessoas? Sim, muito. A gente precisa ter muito esse zelo. A igreja, muitas vezes, ela não está sabendo lidar com isso, né? Por isso que eu falo assim, um comportamento... Nós temos igrejas demais, já? Igrejas demais? Não. Porque a vontade de Deus é que todo mundo... Não, me refiro em segmentos, porque lá no comecinho a gente falou dos fariseus, né? Uhum. Existe o boato, porque eu não sei se é verdade, é tão fácil abrir uma igreja, vai abrir uma igreja, vai fazer não sei o quê. Eu estou falando dessa vulgaridade nesse contexto, isso existe? Não, a gente tem muitas, né, denominações, e aí eu não estou aqui para falar qual que é a certa, qual que é a errada, a gente tem... O que a gente tem, muitas vezes, são ambientes religiosos longe de viver a verdade que Jesus deixou para que a sua igreja viva de forma verdadeira. Que ama, que exorta, que educa, que acolhe, que cuida, que ministra. Então, é essa igreja, a igreja verdadeira. Acho que no texto de Tiago, que Jesus fala assim, que o apóstolo fala, que a igreja verdadeira é aquela que cuida dos órfãos
e das viúvas. Então, é aquele que tem um amor para o próximo, que acolhe o próximo, né? Eu não estou falando aqui de uma religiosidade, uma prática, mas aquele que de fato é seguido por um amor. Não, que eu vou fazer isso para ser salvo, não. Mas eu vou fazer isso porque eu sou salvo. Eu sou cristão, a palavra cristão significa pequeno Cristo. Eu sou parecido com Cristo. Cristo, ele andava no meio de pessoas rejeitadas da sociedade, né? Você tem um exemplo nas Escrituras de um homem que ele tinha lepra e o leproso ele tinha que ficar separado, né? Ele não podia mais abraçar seu filho, a sua esposa, porque a lepra ela pega por gotícula, então ele era uma sociedade à parte. Com sino? Para poder sinalizar, e quando alguém se aproximasse, ele tinha que gritar, impuro, impuro! E aí a distância era de 15 metros da pessoa, e num dia de vento, aumentar para 60 metros, que ele não podia chegar perto. Um homem vai até ele, um leproso, cai aos pés e fala, Senhor, se você quiser, eu posso ficar limpo, né? E aí, o que Jesus fala? Olha os detalhes da Bíblia, por isso que eu falo de meditar, de sentar, para ver os detalhes das Escrituras. As Escrituras falam assim, então Jesus chegou para aquele homem e o tocou. Olha só, percebe o toque dele. Jesus, ele curou muitas pessoas com falar, né? A filha do centurião, com uma fala, ele liberava a cura. Mas olha, para aquele homem que tinha problema de toque, de alguém tocá-lo, a Bíblia fala, Jesus então tocou, e então falou, eu quero. Esteja limpo. E aí aquele homem foi curado. Então, olha o problema de relacionamento da alma. A alma, essa ferida da alma, ela é aberta desses relacionamentos que a gente tem interpessoais. Vai abrindo essas crateras dentro de nós. E aí Jesus resolve o primeiro problema. Cara, eu não estou aqui para poder te acusar, para poder te afastar, eu estou aqui para te tocar. Eu quero que você seja limpo. Fica curado agora. Então, sabe essa proximidade que Jesus... Então, esse amor resgatador de Jesus é o que a igreja precisa viver nos dias de hoje. É o que a gente tem buscado viver com esses grupos pequenos, chamados célula, que é uma forma de a gente estar mais perto, nas casas, adorando a Deus, ministrando a verdade do amor de Deus. Jean, ainda temos 3 minutos, eu queria que você fizesse suas considerações finais, mas antes uma pergunta. Hoje se sobrevive mais do que vive. E na minha impressão, o sobreviver é um fardo muito pesado. Sim. Viver é uma calma que se tem no coração. Como se fazer isso matando o mal do dia? Sim. Jesus ele fala assim, eis que eu deixo a minha paz e a minha paz eu vos dou. A paz que eu dou não é como o mundo a dá. E a gente tem uma sociedade que grita dizendo assim, você vai ter paz se você tiver um apartamento melhor. Você vai ter paz se você tiver um título, se você for alguém importante. Você vai ter paz se você tiver um carro melhor. Eu confesso que eu vivi muito tempo da minha vida, na minha adolescência, de todos os traumas, de tudo que eu vivi, achando que eu seria mais feliz se eu tivesse determinadas coisas. Eu lembro que na época que lançou o notebook, eu juntei 5 mil reais, trabalhei muito, no hospital fiz muito plantão para juntar aquele dinheiro, porque eu achava assim, o dia que eu comprar o notebook, eu vou ser alguém diferente, vou ser muito feliz. Eu me recordo claramente, fui no Rio, comprei, coloquei no meu colo, falando, caramba, o vazio ainda continua a mesma coisa. Então, a presença do Espírito Santo de Deus traz uma leveza tão maravilhosa, porque traz essa cura interior e traz essa paz que você, mesmo vivendo diante de tantos infortúnios, você consegue olhar, você consegue ter uma leitura, olhar o outro que está, às vezes, te acusando, sendo agressivo com você e ter um olhar misericordioso como o Senhor, porque a presença de Deus em nós nos faz ser assim, ter atitudes diferentes. Eu queria que você aproveitasse esse 1 minuto e fizesse as suas considerações finais e falasse um pouquinho ainda do 3º livro. Já tem 1 minuto. Verdade. Então, há esperança para você. Se você hoje vive uma vida de traumas, uma vida de perdas, uma vida que você acha que talvez é a pessoa mais esquecida, que pessoas te rejeitaram, te abandonaram, pais, marido, e às vezes a gente até olha e acha assim, até Deus me rejeitou, mas não. Há um amor sendo oferecido diariamente para você. Venha a mim, todos os que estão cansados, aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Assim diz o Senhor em sua palavra. Perfeito. Bom, estamos aqui terminando mais um programa Polêmica com o militar, escritor e pastor Jean Assunção, e até semana que vem com mais um entrevistado.